estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Ezion. Tudo bem, Ezion? Tudo bem? Tudo certinho? E a gente está aqui para falar sobre a ginástica de condicionamento. E a gente vai dar ênfase ao treino funcional. Então, quando a gente escuta o treino funcional, o que vem na cabeça de vocês? Aqui na imagem a gente está vendo duas pessoas, né, que estão utilizando uma corda naval e dá a entender que eles estão fazendo, óbvio, um exercício e ele tem tudo a ver com a questão dos exercícios da ginástica de condicionamento do treino funcional. A gente vai ver por que no decorrer dessa nossa aula. Então, qual que é o nosso objetivo? É que vocês consigam vivenciar a ginástica de condicionamento físico, além de aprofundar estudos e vivências acerca dos elementos e das modalidades gímicas. Então aqui mais uma imagem que fortalece a questão do treinamento funcional. Algumas perguntas norteadoras dessa nossa aula. Então, o treino funcional, você acha que ele auxilia no desempenho do quê? Quando a gente pensa em treinamento funcional, o que ele vai me auxiliar? E o que vocês acham que quando o aluno ele chega no local para treinar, por exemplo, ele se inscreveu numa aula que é de treinamento funcional. Quando ele chega nesse local, vocês acham que o circuito já tem que estar montado? O que é o circuito? Vocês acham que circuito é igual a treinamento funcional ou não? Uma coisa tem a ver com a outra? Então a gente vai tirar essas dúvidas aí no decorrer da nossa aula. Vamos definir então o que é esse treinamento funcional. Baseia-se em movimentos naturais do ser humano, como pular, abaixar, correr, puxar, girar e empurrar. Então ele vai se basear nesses movimentos naturais do ser humano, por isso o nome funcional. Para que ele serve? Para que eu consiga desempenhar as minhas funções com melhor qualidade. Então, para a gente jogar, por exemplo, futebol, vôlei, basquete, eu tenho que ter esses movimentos naturais muito bem trabalhados, para que seja mais fácil de eu atingir um resultado satisfatório. Ele é dinâmico, motivador e trabalha simultaneamente diversas partes do corpo, diferente da musculação que trabalha pontos isolados. Então, falando um pouquinho sobre isso, não quer dizer que a musculação só vai trabalhar exatamente pontos isolados. A gente sabe que hoje em dia os estudos eles vêm mudando. Mas essa é uma definição bem sucinta para vocês entenderem o que é o treinamento funcional. E aqui na imagem vocês podem verificar, é uma pessoa que está fazendo exercícios de saltar, correr, né? Ele está lançando a bola, empurrando. Então esses são os exercícios considerados bem direcionados à questão funcional do ser humano. Tá? Então são exercícios que foram estudados e que vão fazer com que isso melhore cada vez mais. A história, um pouquinho da história. Então eu trouxe duas teorias para vocês. Então a gente tem duas teorias de como que surgiu, quem teve a ideia de fazer um treino para melhorar as funções do meu corpo. Quem foi que teve essa ideia? Então a gente tem duas teorias. Origens com cunho de reabilitação, direcionado também aos idosos e pessoas com deficiência. Então lá no começo alguém pensou, eu preciso fazer alguns exercícios para que as pessoas mais idosas, né, as pessoas com mais idade e as pessoas com deficiência possam praticar. Então aí eles inventaram o treinamento funcional. Mais de 50 anos nos Estados Unidos e Europa, que é chamado de Functional Training, né? Que é o treinamento funcional. Essa é uma teoria, tá? De quando ele surgiu, lá nos anos 50 nos Estados Unidos e na Europa. E daí a teoria número 2, né, que é no final dos anos 90, no Brasil, né, com o nome de Core 360, criado pelo professor Luciano Deller. Então a gente tem essas duas teorias, né? Uma mais antiga do que a outra, né? Mas assim, como eles utilizavam muito essa questão do empurrar, correr, ficou difícil definir quando que ela foi criada exatamente. Então, por isso, a gente tem várias teorias com relação a isso. Quais são os objetivos? Então, a gente tem alguns objetivos para o nosso corpo com relação a esse treinamento funcional. E quais são eles? Fortalecer, né, fortalecimento, melhorar a coordenação motora, perder peso. Muitas pessoas procuram treinamento funcional para perder peso. Desenvolver maior consciência corporal, recuperar-se de lesões e melhorar a performance em algum esporte. Esse último item aqui é bem legal e bem importante, porque muitas pessoas eles conseguem aliar determinado esporte ao treinamento funcional. Então ele vai, por exemplo,
ele joga tênis, né? Um atleta ele joga tênis. Então ele vai fazer aula de tênis específica com as técnicas e aí ele vai aprimorar os seus movimentos através de um treinamento funcional em um horário que não bata com o seu horário de aula, por exemplo, de tênis. Então consegue conciliar. Então, consequentemente, a minha aula de treinamento funcional, ela vai auxiliar e melhorar o meu desempenho e minha performance na aula de tênis. Tá? Esse é um exemplo. Existem vários clubes em que o treinamento ele se destina assim, treinamento funcional e depois o treinamento específico da própria modalidade. Então, por quê? Porque os estudiosos viram que isso vai ajudar muito no resultado do desempenho dos seus atletas. Mais alguns benefícios, então, melhoria no condicionamento físico como um todo, desenvolvimento e aprimoramento das habilidades específicas voltadas para o esporte ou para a vida diária, promovendo melhor qualidade de vida. Então, aqui já está bem específico, né? Não vou me atentar tanto a esse slide, mas ali está bem específico com relação que melhora a questão do condicionamento físico, as habilidades específicas, né, que a gente falou, e vai promover a melhor qualidade de vida, que é o que muitas vezes as pessoas procuram quando estão realizando alguma ginástica de condicionamento. Né? Essa questão da qualidade de vida, não quer um corpo atlético, não busca um corpo sarado, como a gente diz, né? Eles buscam o quê? Só a qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida. Eu consegui fazer as coisas sem o auxílio de outra pessoa. É isso que é muito trabalhado quando a gente trabalha ginástica, por exemplo, na terceira idade. É para que os idosos eles não dependam tanto das outras pessoas, que eles se tornem mais independentes na questão funcional. De, por exemplo, fazer qualquer atividade, amarrar um tênis, enfim. Tá? Aí eu trouxe alguns exemplos. Antes de eu começar nos exemplos, eu quero falar um pouquinho com vocês com relação ao circuito. Erroneamente, muitas vezes, fala-se que o treinamento funcional é igual ao treinamento com circuito. O que é o circuito? Então, o circuito é como se fossem estações. Então, são colocados exercícios em que o aluno ele vai rodando, né, até atingir o objetivo daquela aula. Seja por número de repetições ou por número de voltas que ele dá dentro daquele circuito. O treinamento funcional é só isso? Não. Tá? Ele não é só circuito. Então, quando a gente fala circuito, óbvio que o circuito ele tem muito a ver com o treinamento funcional. Mas a gente não pode dizer que todo treinamento funcional é feito em formato de circuito. Então, respondendo a nossa primeira pergunta, a gente tem esse resultado. Circuito não é a mesma coisa que treinamento funcional. Tá? Então, não se esqueçam disso. E aqui alguns exemplos de exercícios que podem ser feitos em casa. Né? Aqui até eu trouxe a questão de fazer em casa. Então, tem flexões, o climber, né, que é esse movimento aqui que ele está fazendo aqui embaixo. Então, tem vários aqui, ó, subir cadeira, né, o multissaltos. Você pode ver que o voo aqui que ele está fazendo com parece que é uma caixa de leite ali, alguma coisa, né, que para fazer peso. Então, tudo adaptado, ó, subir a cadeira, abdominais, o Spiderman, então, o abdominal oblíquo e o cross climber. Então, são vários exercícios que podem ser trabalhados em casa, óbvio, que com ajuda, né? A gente viu muitas, né, na época pandêmica, a gente viu muitas pessoas treinando em casa. E também, infelizmente, vimos muitas pessoas se machucando em casa, né? Lesionando coluna. Então, por quê? Porque não tinha acompanhamento de um profissional. Né? Então, a postura, a hora que for fazer essas atividades em casa, ela tem que ser muito bem trabalhada. Então, olha o movimento, vejo. Mesmo assim, alguns exercícios são perigosos para se fazer sem esse auxílio do profissional. Aqui mais alguns exemplos, ó. A corrida com barra até uma vassoura aqui, a prancha lateral, a bicicleta, né? A gente tem a prensa feita ali, ó, com um pedaço de tecido, pode ser uma toalha até. Então são vários exercícios que podem ser trabalhados em casa, que não vão, se você fizer numa postura correta, não vão te machucar, mas o ideal é você ter o acompanhamento do profissional. Geralmente, quando as pessoas faziam esse treinamento em casa, o professor pedia para ficar com a câmera aberta, para ele poder fazer a correção. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas foram adaptações que foram sendo feitas devido à necessidade que a gente tinha naquele momento. Ideal, com certeza, com o profissional. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Elabore um mapa mental sobre ginástica de conscientização corporal e treinamento funcional. Como que funciona esse mapa mental? Então, eu vou ter uma ideia principal, que é a ginástica de condicionamento, que é o treinamento funcional.
Tudo que eu pensar com relação a isso, eu vou colocar ali em volta desse tema central. Depois que eu colocar tudo que eu pensei, eu vou puxar mais umas flechinhas lá daquilo ali que eu pensei. Façam, nós já voltamos. Retornamos. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer a atividade, que aí existem várias respostas, porque cada um pensa de uma maneira. Então, eu acho muito legal essa atividade aqui de mapa mental, porque faz o aluno, né, expandir lá o pensamento e trabalha muito essa questão também do raciocínio. O treinamento funcional ele se baseia em uma prescrição segura e coerente de exercício. Não adianta fazer um exercício mirabolante, né, e que não condiz com o que eu busco naquele aluno. Então tem que ser bem coerente, tá? Que permite a estimulação do corpo humano, melhorando todas as qualidades do sistema músculo-esquelético e seus interdependentes. Então aqui alguns exemplos também, ó, de exercícios funcionais, do treinamento funcional. E continuando. Como que são feitos esses programas de exercício? Então como que a gente faz? Como é que faz para vocês terem uma ideia de como é que funciona eu receber um aluno que quer fazer o treinamento funcional, o que eu tenho que fazer, quais as possibilidades que eu tenho com esse aluno para montar um programa de exercício. Então, tem que ser podem ser treinos individualizados, adaptado a cada indivíduo. Eu posso ter um grupo de pessoas fazendo treinamento, realizando treinamento funcional. Porém, eu tenho que respeitar o limite de cada um. Se eu consigo encaixar aquele exercício no limite de todos, ok. Mas existem alguns alunos que têm algumas certas limitações que eu vou ter que adaptar para essa pessoa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso. Integrado, que é a variedade de exercícios de flexibilidade, core, equilíbrio, força e potência. Progressivo é o aumento constante da dificuldade da tarefa.
Isso é legal porque desafio, a gente gosta do desafio, né? Quem vai para academia, quem pratica o esporte gosta do desafio. Então, esse aumento da dificuldade vai fazer com que eu consiga cada vez mais alcançar níveis maiores. Isso é muito legal para quem gosta dessa questão da dificuldade da tarefa e dos desafios. Ele pode ser periodizado, que são práticas distribuídas e variação de tarefas, repetições frequentes, ambiente específico de contexto, então esse ambiente pode ser uma academia, pode ser um parque, pode ser vários locais. E o feedback incorporado após a realização do treino. O feedback é muito importante, eu realizar um feedback do que meu aluno sentiu, de como que ele estava naquele momento, como que ele está e como que eu posso trabalhar futuramente com ele. E a gente chega no nosso segundo exercício, que a gente vai vivenciar. Lembra que nós falamos lá no comecinho? Um dos objetivos é que vocês vivenciem. Então, vamos vivenciar o treinamento funcional. Elabore um programa de exercícios individualizado e progressivo. Só para mostrar para vocês. Individualizado e progressivo. Adaptado para o indivíduo e progressivo. Aumento constante da dificuldade da tarefa. Tá? Voltando lá para o exercício. Para algum colega da sua sala. Então, você vai montar um programa de exercício para algum colega. Não necessariamente que ele tenha que fazer, mas só para vocês vivenciarem, se vocês fossem um professor de treinamento funcional, como que vocês fariam esse programa. Já voltamos. Retornamos. Conseguiram fazer? Espero que sim. Continuando lá. Trouxe uma reportagem para vocês que diz recomendações do tempo de atividade física por faixa etária. A Organização Mundial da Saúde divulgou recomendações para a intensidade ideal de atividade física de acordo com a idade. Então eles fizeram uma recomendação de qual que é a quantidade, né, que cada pessoa tem que ter
de intensidade ideal para que você obtenha resultados satisfatórios. Então, aqui eu trouxe ela resumido, se vocês quiserem ver a reportagem, está aqui do ladinho. Crianças e adolescentes, pelo menos 60 minutos de atividades físicas diárias, moderadas ou intensas, somando 300 minutos de atividades físicas na semana. Eu pergunto, você realiza esses 300 minutos de atividade física na semana? Pense pouquinho. De 18 a 64 anos, por semana, 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa. Então, essas são as recomendações da Organização Mundial da Saúde com relação à quantidade, né, de atividade física que a gente deve ter por semana. E o nosso terceiro e último exercício. Faça um percurso, aí sim o circuito. Aí é uma ideia para vocês. Em sua residência, com alguns exercícios do treinamento funcional e de vida por estações. Então, eu dei vários exemplos para vocês. Convide algum familiar ou vários para participarem da atividade. Registre através de vídeos ou fotos e compartilhe em suas redes sociais. Dica: força de membros inferiores, força de membros superiores e abdômen e resistência, velocidade ou flexibilidade. Então, cada estação você pode usar um item desse e realizar essa quantidade de estações aqui. Dica, fica a critério de vocês. Já voltamos. Retornamos, espero que tenham se divertido, que se divirtam, se não der tempo de fazer agora, faça depois. Vamos ver que legal que é a atividade. Algumas dicas, então alguns aplicativos para malhar em casa, então existem vários, eu trouxe alguns aqui para vocês, acompanhem aí na imagem. Se quiserem saber um pouquinho mais, a diferença entre treino funcional e crossfit, tá aí também, mais uma dica.
E o que nós vimos nessa nossa aula? Ginástica de condicionamento físico, treinamento funcional, nós vimos sua definição, a história, objetivos, benefícios, exemplos, linhas de trabalho e também algumas dicas. Agradeço vocês, professores, vocês, alunos, muito obrigada também, Ezion, obrigada. Até a próxima, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.